que JMV TV entrevistando hoje o candidato a prefeito de Indaial, da coligação Indaial para Todos, PT, PV, PCdoB e PDT. Também o diretor do Jornal do Medivale, né, dessa sabatina aí com o candidato a prefeito Olímpio, o Evandro Lois, diretor do Jornal do Medivale, também da JMV TV, e a jornalista Neila Daronco. Agora, no terceiro bloco, o assunto é educação. Jornalista Neila. Certo, Salmos, começamos então falando de educação. Candidato, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma avaliação da situação atual da educação lá no município de Indaial. Qual a sua avaliação hoje, atualmente, como é que está a educação no município? Bom, nós tínhamos no nosso período, né, a gestão participativa, onde a comunidade escolhia o seu diretor, sua diretora, né? Hoje isso, na verdade, não está mais acontecendo, né? Então esse é um ponto de discussão, né, que voltando a gente vai tentar novamente discutir com a nossa comunidade essa questão da gestão participativa. A melhor forma de podermos estar fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto que nós tínhamos era a educação de jovens e adultos, né, de forma efetiva, onde os adultos estavam participando nas nossas escolas, porque à noite as nossas escolas, se não tiver esse programa, elas ficam fechadas, porque as crianças estudam durante o dia, né? Então, o ensino de adultos à noite pode ser feito tranquilamente, né, com as comunidades. Então são os pais dos alunos que não tiveram a oportunidade de estudar por diversas razões, que possam voltar a estar estudando. E nós queremos voltar a oferecer esse serviço, né, para a nossa população como um todo que não teve oportunidade de estar estudando, com uma metodologia, né, voltada de acordo aí, a gente utiliza aí a metodologia Paulo Freire, né, que faz uma educação, né, bem participativa. Então as pessoas acabam aprendendo de uma forma bem mais tranquila, né? E no período lá era bem interessante. Então as comunidades conseguiam participar, né? E quem queria estudar desde a alfabetização até o ensino fundamental tinha essa condição, né? Então a gente quer voltar a fazer isso. O número de alunos também no ensino regular, né? O número de alunos por sala de aula, que eu acho que isso é fundamental, porque nós temos que dar condições para que o professor consiga dar aula, né? A educação, claro, vem de casa, né? Mas a gente sabe que o professor com 40 alunos numa sala de aula, né, se a gente ficar com 2, 3 crianças ali durante o dia, a gente sabe que é difícil, né? Agora você bota 40 crianças numa sala de aula, para um professor dar conta de passar conhecimentos, conteúdos, né, realmente não é fácil. Então a gente quer diminuir regulamentar, na verdade, o número de alunos por sala de aula e também na educação infantil, né? Porque a educação infantil também tem essa questão que precisa ser feita. Mas vocês têm uma previsão de número de alunos já? Não, já existe, né? O próprio Ministério da Educação já tem essas regras. Já existe uma orientação, né? No caso. Orientação. Então, o que nós podemos fazer é, de acordo com as nossas condições, estabelecer, né, ali que o número de alunos, se for 30 alunos por sala de aula, média, que a gente possa ter isso. Se der para ser menos, se for 25 alunos, imagina, a qualidade do ensino vai estar melhorando. Vai fazendo por etapas, no caso? Vamos fazendo isso por etapa, mas a gente quer regulamentar essa questão do ensino aí, do número de alunos por sala de aula, porque nós vamos melhorar a qualidade do ensino, né? Então a gente tem esse diagnóstico da educação, né, no que se refere à parte pedagógica, né? A questão física das escolas aí é um outro ponto que eu acho que tem que ser permanente também, né? A gente precisa estar no dia a dia mantendo e fazendo com que as nossas escolas tenham ambientes que facilitem a vida, né, do professor e dos alunos, né? Candidato, existe algum levantamento, algum conhecimento da parte do senhor de déficit nesse aspecto? Na parte física, já existe alguma demanda reprimida? Olha, na nossa época nós reformamos e ampliamos e abrimos 3 escolas novas, né? 3 escolas significativas, né? Que foi a Rudolfo Alfert
na divisa com Blumenau, ali no Encano Baixo, né? Abrimos a Ana Lúcia e a Maria da Graça. São 3 escolas e uma delas hoje tem mais de 700 alunos, só para você ter ideia. Está quase se tornando uma das maiores do município. E nós reformamos as demais e reabrimos algumas escolas mais isoladas que passaram a funcionar inclusive como unidade de educação infantil, né? Então a gente aproveitou esses espaços. Agora, para a gente poder diminuir o número de alunos por sala de aula, fazer essa regulamentação, nós precisamos ampliar os espaços físicos. E esses espaços físicos também de forma adequada, né? Até para as pessoas com necessidades especiais e assim por diante. Então a gente precisa estar de forma permanente adequando. Assim como nós precisamos também de forma permanente estarmos fazendo a formação permanente, a formação continuada, dentro do horário do professor, porque não vamos chamá-los aí fora do horário para fazer essas formações. E a gente já tinha isso funcionando e era como os professores também queriam. E todas essas ações que nós propomos, né, sempre quando a gente propõe essas ações para os nossos servidores, para a nossa comunidade, a gente quer fazer isso de forma participativa, para ser uma coisa que seja consenso de toda a comunidade. Então a comunidade escolar, né, a gente vai fazer isso em conjunto com as comunidades. Uma outra coisa que nós queremos fazer também para ajudar a vida do professor é ter todas as salas de aulas com mídias eletrônicas atualizadas, ou seja, todas as salas, hoje em dia temos essa condição, né, ter aí, né, a internet, ter todas as mídias que forem necessárias. Se o professor desejar utilizar, né, ela está ali disponível, né? Então a gente precisa tentar facilitar com as tecnologias que existem e os nossos alunos, na verdade, já dominam todas essas tecnologias. E nós que somos professores temos um pouco mais de dificuldade. Então, tendo isso disponível, né, automaticamente até o professor acaba se preparando melhor, né, nesse sentido para se aproximar aí dos alunos no que se refere às mídias que ele utiliza e a gente também utilizar isso no aprendizado dele. Em relação aos professores, a gente sabe que recentemente foi discutida essa questão do piso nacional, alguns municípios tiveram muitas dificuldades para se adequar. Como que está essa situação em Indaial hoje e o que o servidor da educação, particularmente da educação, o professor em si, ele pode esperar de um governo Olímpio Thomil? Bom, nós já trabalhamos dessa forma, como eu falei antes, né, de forma participativa, onde todas as pessoas podem estar dando aí as suas opiniões e nós que estamos administrando vamos encontrando aí o caminho certo. Eu tenho certeza que nós vamos estar dando as condições adequadas de trabalho para os professores, tanto no que se refere nas questões pedagógicas, para que a gente possa melhorar a qualidade, né, do ensino, quanto as condições financeiras também, porque assim, claro, os professores vão trabalhar, né, precisam ter as condições adequadas, isso ajuda também, mas também vamos estar fazendo aí as reposições necessárias, né, para que se tenha um bom salário e de preferência que a gente possa estar cumprindo o piso nacional, né, estabelecido aí pelo governo federal. Isso com certeza a gente vai estar trabalhando, se possível até mais, né, para que a gente possa também melhorar o ensino no nosso município. A gente sabe que a questão financeira ajuda, né, a fazer com que o professor tenha uma condição melhor de se dedicar exclusivamente à educação daí. Ele não precisa ter um segundo emprego e assim por diante. Então, se ele tem um bom salário, ele vai se dedicar integralmente, com certeza, né, vai melhorar a qualidade de ensino para as nossas crianças. Candidato, com relação ao ensino infantil, à educação infantil, o senhor falou até no primeiro bloco já sobre as creches, respondendo até uma pergunta. Existe algum levantamento de qual é o déficit hoje, a demanda reprimida de vagas em creches em Indaial? Hoje eu não tenho isso em mão, né, mas tem ideia aproximada, assim? Olha, eu creio que a gente deve estar em 60%, né, de atendimento. Eu creio que existe aí uns 40% das crianças que ainda precisam de creche. Mas isso é um número aproximado que a gente E o senhor acredita estima. que teria que ser construída novas creches ou ampliadas as atuais? Qual seria o caminho?
Com certeza, precisamos construir novas, né, nas comunidades. Às vezes não precisam ser creches muito grandes, né, mas creches que possam facilitar também a vida do pai e da mãe para levar a criança, porque nem todo mundo tem carro, alguns levam a pé, outros de bicicleta, né, e assim por diante. Então a gente precisa também criar creches menores nas comunidades que ainda não tem, né, e ao mesmo tempo procurar ampliar as demais para que possa oferecer mais vagas naquelas que existe uma demanda ali, né, aguardando uma vaga nessas creches. E as creches domiciliares? As creches domiciliares, na medida, nós não vamos fechar as creches domiciliares, mas a partir do momento que a crecheira, né, não quiser mais, então, e tem uma outra creche do município instalada naquele local, né, naquela comunidade, então a gente ela deixa de existir somente, então a gente não fecha, a gente deixa de existir por vontade, né, da pessoa que não quer mais, né? E, ao mesmo tempo, essas crianças passam a frequentar daí a creche do município, conforme ela está instalada ali na sua comunidade. Mas, com o tempo, né, elas vão sendo extintas. Candidato, com relação ao ensino profissionalizante, o senhor falou da educação de adultos, do ensino regular, no caso supletivo, mas nós sabemos que hoje uma das grandes dificuldades das empresas, e aí entra a questão da educação e do desenvolvimento econômico ao mesmo tempo. Isso. O que o candidato Olímpio Tomil pensa sobre a educação profissionalizante e se existe alguma proposta nesse sentido? Justamente, nos 8 anos que fui prefeito, nós conseguimos lá com parceria, né, com a própria CID e também com o seu Adolfo, né, o seu Adolfo Fai, que presidia ali a entidade, nós conseguimos trazer o Senai, que eu acho que não só para Indaial, mas para toda a região acabou sendo um núcleo do Senai muito importante. Hoje nós estamos com o Senai lotado, né? Eles estão inclusive querendo, já fizeram uma ampliação, estão querendo fazer mais um bloco, né, ampliando ainda mais, então isso já ajudou bastante. Porém, nós precisamos também buscar as outras possibilidades de ensino profissionalizante. O próprio EJA, né, o EJA, o ensino de adultos, ele já é um estímulo, né, para quem não tem aí o ensino fundamental ou quem não está alfabetizado, já ir melhorando a sua condição de formação. Mas, ao mesmo tempo, buscar outras alternativas junto ao Ministério, principalmente no que se refere à juventude, né? Porque os jovens hoje, eles ficam aguardando aí fazer 16 anos, né, para poder estar trabalhando, ter a sua independência financeira e assim por diante. Então, são pontos e são programas, né, que a gente já tinha lá através do Telecentro, né, que é um dos pontos, né, que a gente trabalhava essa questão do ensino profissionalizante para os jovens especificamente, mas nós vamos buscar outras formas, né, de trazer apoio, tanto do governo federal ou estadual, para que a gente possa estar auxiliando principalmente a nossa juventude no que se refere ao ensino profissionalizante, além do Senai, que já existe, e outras formas de ensino. Na área dos serviços também, né? Serviços, na área de serviços, também através do SENAC, né? Então, são parcerias que a gente pode estar construindo para trazer para o município de Indaial esses cursos de formação. Tem mais pergunta do internauta para o candidato Olímpio Tomil. Queria saber pro prefeito, fazer uma pergunta para o prefeito, como vai ficar a situação das pessoas que precisam trabalhar, de menor idade, na colocação do primeiro emprego, que tem muita pessoa que tem 16 anos e não consegue arrumar um emprego aqui em Indaial ainda. Boa pergunta aí do Diógenes, o candidato. Justamente. Eu acho que vai de encontro, né, um pouco aquilo que a gente já tinha falado, para buscar essas parcerias com os próprios SENAC, o SENAI e outras entidades que podem estar nos ajudando para a gente poder fazer com que esses jovens possam fazer aí um curso profissionalizante, porque a partir daí as empresas elas já acabam tendo um referencial, né, para estar contratando esses jovens. Então é um ponto de partida, é um pouco esse. O Senai, né, o SENAC e outras possibilidades que a gente pode estar construindo via os ministérios, né, do governo federal e bem como do governo estadual, né, e as parcerias que são possíveis para a gente estar trabalhando a questão da juventude.
Tá certo, então nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. No quarto bloco, o assunto vai ser saúde. Voltamos já já.